equilíbrio nossa aqui, né? Que hoje temos um tema muito interessante para conversar, né? Que é um pouco sobre como você pode fortalecer a sua autoestima e resgatar o seu relacionamento, né? Porque é um tema que todos nós, a gente está sempre se pegando nessa temática e muitas vezes, né, as mulheres se queixam muito que se sentem, vamos dizer assim, invisíveis, né? E hoje eu vou te mostrar, né, como você pode então resgatar o seu relacionamento, né, dentro do seu tempo, sem perder a leveza, a confiança e poder se reconhecer de um modo mais pleno nessa relação, né? Hoje eu vou mostrar para você como que você pode se recuperar dessa mulher incrível que você é e resgatar esse relacionamento em equilíbrio. Nessa nossa jornada, que eu chamo de relacionamento, né, resgatar o seu relacionamento em até 60 dias para viver a sua melhor versão em equilíbrio, você vai aprender o quê? Você vai aprender a se cuidar, a cuidar da sua autoestima, da sua voz interior e do seu espaço na relação, que é fundamental. Com isso, né, na medida que você cuida disso, você consegue voltar a ser respeitada, desejada e valorizada pelo seu parceiro, né? Eu sou Mônica Moraes, eu sou psicóloga, eu sou especialista em relacionamentos e ajudo mulheres há mais de 20 anos, mulheres que são sensíveis, maduras e que estão emocionalmente distantes do parceiro, em função da vida, dos fatos, de como as coisas vão acontecendo. Aqui, a se reencontrarem como mulheres fortes, amadas e confiantes, porém sem brigas, sem cobranças e o mais importante, gente, sem abrir mão de si mesmas, né? Isso é fundamental, porque quando a gente abre mão da gente mesmo, né, já não é mais uma relação, passa a ser uma unicidade. Então, hoje, né, o nosso tema aqui é como a baixa autoestima afeta o seu relacionamento e o que fazer para recuperar, então, essa força emocional. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é que a autoestima, né, ela é importante porque ela tem a ver com o meu posicionamento, a forma como eu me vejo numa relação. E se eu começo a me olhar nessa relação de um modo já, né, abaixo, você já vai perceber o quê? Que esse relacionamento já entra num processo de desequilíbrio. Por quê? Porque eu vou estar dentro dele, mas muito mais querendo, né, uma validação do outro, querendo que o outro me diga o que eu sou, né, qual o meu valor, do que na verdade aquele valor que eu verdadeiramente tenho. Então, o que é, né, esse programa, é sobre como a forma como você se enxerga, né, ela influencia diretamente a forma como o outro te trata. Então, é entender, né, que a autoestima, ela não é só se achar bonita, se sentir digna do amor do outro, mas é, acima de tudo, como eu me vejo. Então, também, gente, não é fingir, né, fingir que está bem, né, só para agradar o outro. O outro quer que eu seja dessa forma, então eu vou ser, porque aí o outro me agrada e isso vai validar a forma como eu me vejo. Não, não é por aí, né? Porque aí você vai estar dando ao outro o poder, né, de dizer quem você é, como você é e qual é o seu valor, né? Então, agradar o seu parceiro, se sentir valorizado, é muito mais, né, do que depender da validação do outro para se sentir o suficiente. E por quê, né? Por que tratar dessa temática ela é importante para nós mulheres, né? Porque quando você começa a se enxergar com mais amor, o outro também começa a te enxergar com mais amor, né? Porque as relações saudáveis, elas são aquelas que começam dentro da gente, ou seja, da gente com a gente mesmo. E é isso que a gente chama, né?
A autoestima, ela é um processo silencioso, mas extremamente poderoso, né? E muda, e tem a capacidade de mudar a dinâmica de um casal, né? Eu já vou trazer aqui para vocês o exemplo da Luísa, ela faz parte aqui do nosso programa, com 38 anos, e ela trouxe esse depoimento que eu vou falar aqui para vocês, né? Que ela se sentia muitas vezes feia, né? Sem valor, e o parceiro só criticava. E quando ela trabalhou a questão da autoestima, ela conseguiu se reposicionar. E hoje o marido diz para ela que ele voltou a admirar a mulher porque ele se apaixonou. Gente, porque isso é uma coisa muito comum nos relacionamentos, né? As pessoas, né, começam a viver juntas e o que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, as pessoas vão deixando de se cuidar, né? De se cuidar, de investir em si. Então surgem as preocupações, né? Agora eu tenho que trabalhar, tenho que comprar casa, tenho que cuidar dos filhos, tenho que isso, tenho que aquilo. E nesse processo, isso acontece muito com as mulheres vão se abandonando, vão esquecendo, né, de trazer para si esse autocuidado, que é desde, às vezes, né, um regime, uma academia, né, se arrumar, né, se pentear, enfim, e elas vão se esquecendo. Por quê? É o que a gente vem falando, eu já falei isso em outros encontros nossos aqui, né? As multitarefas que, vamos dizer, muitas vezes, né, afundam a mulher em determinados processos. E essa multitarefa faz com que a mulher ela vá dando sempre preferência para quem? Para o outro, né? Então ela cuida primeiro, né, da casa, em geral dos filhos, né, faz uma coisa para um, faz para outro, né, ajuda o marido, às vezes até profissionalmente. Depois eu faço, depois eu cuido, depois eu vejo, né? Então, em geral, eu escuto muito isso das minhas mulheres aqui, né? Eu sou, doutora, a primeira que levanta e a última que deita na minha casa, né? Porque eu tenho que organizar a cozinha, aí eu já tenho que preparar as questões do almoço do dia seguinte. Enquanto eu não faço isso, eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar, né? Então, isso é muito comum, né? Que tem a ver com a sobrecarga da mulher. Eu vou trazer um outro exemplo aqui também do nosso programa, da Denise, com 50 anos. Ela me dizia assim, ela acreditava que o casamento dela tinha esfriado por culpa dela, né? Porque ela realmente não se cuidava, ela parou, e quando ela começou a resgatar essa autoconfiança, ela passou o quê? A se vestir melhor, a se comunicar melhor, a se colocar diferente. E com isso, devagar, né, não é mágico, mas devagar o marido foi se aproximando com mais afeto dela, né? Porque é interessante nessa história aqui, ela dizia o seguinte, que quando ele dizia para ela, você precisa se cuidar, né, ela ouvia isso não como um cuidado, né, mas ela ouvia isso como uma grande crítica que ele estava a rejeitando, que ele estava dizendo que ela não estava legal. Tudo bem, né? Ele até estava apontando isso, mas não no sentido de dizer para ela, né, que chato. Ele estava motivando ou buscando motivar para que ela fizesse coisas, né? Aí vocês vão me falar, tudo bem, mas aí é uma questão de equilíbrio, porque muitas vezes para a mulher poder sair desse lugar, né, da sobrecarga, onde ela sente que a autoestima dela está boa, né, está ruim, perdão, ela precisa o quê? Se desocupar um pouco dessa multiplicidade de tarefas. Lembrando, minha gente, que a autoestima também, como ela é um processo interno, né, ela também não vem só dessa relação com o marido, né? A autoestima é um processo que a gente constrói lá na infância, na forma como a gente é tratado pelos nossos pais, os lugares que a gente vai ocupando nessas primeiras relações, aquilo que a gente começa a escutar, né, dos pais, dos tios, dos irmãos, né, como você é bonita, olha, isso é legal, aquilo não é, enfim, como tudo isso vai se estabelecendo. Então, seria muito arriscado a gente dizer, a autoestima ela só se constrói na relação marido e mulher. Não, não é verdade, né? Nós já carregamos, né, um determinado fluxo, um determinado ponto da nossa autoestima, de uma percepção. E isso, né, quando acontece o casamento,
se esse casamento não se torna um lugar onde a comunicação acontece, onde esse lugar é livre, o que vai acontecendo? Essa mulher é como se ela fosse validando, né? Se ela teve uma baixa autoestima, é como se o casamento fosse mais uma provação de que ela realmente não é boa, né? E o pior, né, que é aí que eu acho que é muito importante essa questão do programa para as mulheres poderem entender, é que a pessoa não se vê como ela mesma vai se colocando nesse lugar de menos-valia, né? É como se ela precisasse validar, né? Então ela começa um processo de validação. Ah, eu sou ruim mesmo. Então ela não percebe que ela começa a fazer coisas para que o outro também diga para ela, ó, mas isso aqui não tá legal, olha, você não tá bem, né? Então é como se essas crenças, né, o que a gente chama isso de crenças limitantes, elas fossem se avolumando com o passar do tempo e se concretizando nessa primeira imagem. Então eu sempre falo isso para os casais que eu trabalho, né, que no casamento a gente tem uma dupla função, né? Não só melhorar a relação daquele casal, né, mas também trazer para essa mulher o entendimento de por que ela está com essa autoestima baixa. O que aconteceu na história de vida dela, né? Por que ela chegou, né? Como ela construiu o casamento de uma determinada forma. Porque se vocês forem ver, né? O casamento, gente, ele muitas vezes ele é um processo de repetição da forma como a gente já se estabelece aí nas nossas outras relações. Então isso, né? A baixa autoestima não afeta só com o casamento, afeta no trabalho, afeta nas relações de amizade. Então, a minha amiga não me chamou para ir em tal lugar, pronto, né? Já é um momento da pessoa se sentir para baixo. Muitas vezes a amiga não chamou por outras questões, não tem nada a ver com ela. Mas como a autoestima é baixa, né, isso vai trazendo essa questão, ela não gosta de mim mesmo, eu não sou legal. E assim também na relação com o marido, com filhos, né? Muitas vezes eu percebo que alguma das questões que as mulheres trazem é assim, mas eu sempre fui assim, doutora, eu não sei me amar, né? Então a autoestima, é importante a gente saber, como eu estava dizendo, ela não nasce pronta, gente, ela é um processo e ela se constrói com prática, consciência e orientação. Você aprende a se amar. Não é algo que se estabelece como pronto, né? Na medida que a gente entende as causas de como a gente se sente assim, a gente abre a possibilidade de mudar essa percepção, né? Entender e reorganizar isso de outro modo. Outras coisas que eu escuto muito, né? Muitas vezes as mulheres chegam e dizem assim, o problema está no meu companheiro, não está em mim, né? Mas só que às vezes você, né, verifica ali que a forma como ela se coloca, né, o modo como ela se autotrata, né, diz aquilo pra gente, né, mas ela não percebe. Por quê, gente? Isso é regra para todas as nossas relações. É muito mais fácil eu colocar a culpa no outro, né, dizer que é o outro que está vendo errado, é o outro que está julgando errado, do que eu realmente poder parar e pensar, né? Então, pode até ser que sim, que o companheiro esteja contribuindo, né? Mas quando você muda a forma de se colocar, ele é forçado a mudar a forma de reagir, né? A gente nunca pode esquecer que relacionamento é algo dinâmico, né? Como aquela balança que a gente, quando criança, a gente, né, não sobe, não desce, né? E essa balança numa relação, ela tem que se manter, né? Balançando, obviamente, as questões da vida, mas ela tem que manter um certo equilíbrio, porque quando esse equilíbrio não acontece, você acaba, né, nesse processo de desvalorização. Outra coisa que eu escuto muito das mulheres, né, é assim, eu já tentei melhorar, mas parece que nada muda. Eu fui lá, cortei meu cabelo, né? Isso é importante, super importante, gente. Porém, a mudança tem que ser aqui dentro, né? Se você muitas vezes não muda aqui dentro, fica difícil. E também, se você tentou muitas vezes sozinha, então sem um método, né, o que falta não é força, mas é estratégia emocional e acolhimento, aonde você realmente possa
segurar aquela ação como algo constante. Então, eu vou lá, melhoro um dia meu cabelo, etc. Mas no dia seguinte eu acordo e faço tudo do mesmo jeito, né? Isso não é um método. Então, para que isso realmente se altere dentro de você, você precisa criar um método de entendimento, né, de reposicionamento e de mudança interior. E o interessante, gente, é assim, né? Que quando a gente atende aqui as mulheres, elas trazem a seguinte questão, que muitas vezes o simples fato delas mudarem e conseguirem trabalhar a autoestima, não só o companheiro muda, né, mas elas já nem precisam muito mais da validação deles. Por quê? Porque ela própria começa a se dar um valor que é super importante. Ela começa a se ver de um modo diferente e isso por si só já é extremamente gratificante e as faz muito felizes, né? Então, como é que é, né, se a gente pensar? Então, o jeito errado disso é buscar uma validação sempre no olhar do outro, né? Porque o outro, gente, ele vai ter um mundo interno dele, com questões. Então, eu cruzo alguém na rua, essa pessoa não olhou para mim, é comigo, é porque eu fiz, será que eu fiz isso, fiz aquilo? A pessoa está no outro mundo, está com as questões dela, está com as preocupações dela, nem muitas vezes percebeu que fez aquilo, né? Então, esse é o jeito certo e o jeito errado, é buscar a validação, se comparar o tempo todo com outras mulheres, né? Outras mulheres têm outras realidades, né? Outra coisa também ruim na relação é se calar, né? É se sentir mal diante do comportamento do companheiro, mas se calar, né? Por quê? Aí eu não vou falar não, porque se eu falar, ele vai me rejeitar, ele vai falar que eu sou a chata aqui do rolê, vai falar que eu já estou começando com DR, então eu vou calando, né? E esse calar, né, vai trazendo uma escala, né, de afastamento da relação, né, de se sentir cada vez pior, de se sentir rejeitada, até que chega uma hora, né, eu recebo mulheres aqui que dizem assim, eu já decidi, doutora, eu vou embora desse relacionamento. E quando a gente começa a trabalhar, essa percepção dela com ela mesma começa a mudar, né? Então, qual que é o jeito certo de fazer isso? É reconhecer, gente, as suas qualidades e seus limites com gentileza, né? Não é ficar se auto-açoitando. Eu sou horrível mesmo, eu não sei mesmo, né? Porque aí você se vitimiza e essa é uma grande questão. Quando a gente se vitimiza diante de um problema, a gente já parou a nossa possibilidade de mudança, né? Porque se eu sou vítima, então eu não tenho nenhum papel. Eu sou um ser passivo diante da vida que vai fazendo coisas e eu vou simplesmente recebendo, né, e respondendo. Então, se reconhecer como alguém capaz de mudar é também se colocar como agente dessa mudança, né? E isso tem a ver com você reconhecer as suas qualidades, ou seja, o que você tem de bom, que você pode implementar, valorizar e crescer, e também os limites, né? Saber que tem certas coisas que talvez não vão poder ser mudadas, e tá tudo bem. Mas como você vai tratar esse limite, né? Esse é um grande ponto. Outro ponto importante também na mudança é aprender a se comunicar, aprender a comunicar os seus sentimentos, sem se diminuir. Então, quando eu falo dos meus sentimentos, eu me coloco num lugar onde eu estou expressando aquilo que tem de mais profundo em mim, né? Eu não estou falando para agredir o outro, eu não estou falando para me diminuir, não. Eu estou falando daquilo que é mais genuíno em nós, seres humanos, o meu sentimento, como eu me sinto em determinadas situações. E quando eu falo dos meus sentimentos dessa forma genuína, não tem como o outro não ouvir, né? Porque eu estou falando de um modo onde a gente atinge, vamos chamar assim, a alma do outro, né? O outro vai conseguir me entender. Reposicionar a sua presença também com calma e firmeza, né? Muitas vezes as pessoas querem coisas muito rápidas, né? Transformações assim do dia para a noite, e não é. Reposicionar é ir mudando sua forma de ser, né? Aprendendo a se comunicar, falar o que você realmente pensa, mas com calma e firmeza, porque dessa forma o outro vai poder ver que você tem autoridade sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você pensa. Então hoje eu vou deixar aqui para vocês um pequeno passo prático,
né, imediato para que vocês possam fazer e que isso ajude no dia a dia de vocês. Então hoje, antes de dormir, você vai olhar no espelho e vai dizer em voz alta 3 coisas que você gosta em você, por dentro e por fora, ok? Então 3 coisas dentro e 3 coisas fora. Mesmo que eu ache difícil, comece, porque a forma como você se enxerga muda o reflexo na sua relação com o mundo, em especial com o seu parceiro, ok? Então, eu quero que vocês façam essa experiência e depois vocês me mandem aqui no direct como foi essa experiência. O que é que vocês acharam de falar isso, como vocês se sentiram falando, né? Isso causou alguma emoção, isso trouxe alguma sensação diferente? Mande aqui que eu vou responder para vocês, né? Então, 3 coisas, por fora e por dentro, né? E se você quer resgatar o seu relacionamento e viver a sua melhor versão em equilíbrio, eu te convido, né, a seguir aqui o meu perfil, porque aqui eu vou ensinar a você passo a passo a reconstruir a sua relação de forma prática e acolhedora, ok? O meu Insta é monicamorais.psique, mas entrando aqui vocês também vão encontrar o YouTube e todo o restante que a gente tem trabalhado. Um grande abraço e um ótimo final de semana aí para cada uma de vocês.